Pessoal, como prometido, eu vou ler o artigo da Agência Brasil e comentar. E também falar o que eu faço para gerenciar esses problemas que a neuropatia causa, como por exemplo o pé diabético. Eu não tenho pé diabético, mas tenho dores e formigamento, falta de sensibilidade em algumas partes, muita sensibilidade em outras partes e por aí vai. Então eu vou começar a ler o artigo e vou comentar. Vou fazer algumas pausas e comentar. Ok, vamos lá então. Diabetes é responsável por mais de 28 amputações por dia no Brasil. Especialistas fazem alerta no Dia Mundial do Diabetes. Publicado em 14 de 11 de 2023, às 8h31 por Daniela Almeida, repórter da Agência Brasil, Brasília. O Sistema Único de Saúde, SUS, registrou entre janeiro e agosto deste ano, 2023, 6.982 amputações de membros inferiores, pernas e pés, causadas por diabetes, o que equivale à média de mais de 28 ocorrências por dia. Os casos vêm crescendo ano a ano, conforme mostram os dados do Ministério da Saúde. O número de amputações em 2022, 10.168, foi 3,9% superior ao total de 2021, 9.781 casos, o que representou média de 27,85 cirurgias por dia, no ano passado, em unidades públicas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a SBD, a doença já configura como a principal causa de amputação não traumática em membros inferiores no país. As amputações traumáticas são as que ocorrem, por exemplo, em acidentes de trânsito ou de trabalho. Hoje, nós temos um número grande de amputações sem ser por acidente. E a principal causa é justamente o diabetes, além do cigarro. Então a gente tem que combater esses males, reforça o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Levimar Araújo, portador de diabetes tipo 1. A SBD aponta também que 13 milhões de pessoas com diabetes têm úlceras nos pés, os chamados pés diabéticos, que podem resultar nestas amputações. Preocupada com o cenário, a Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, a BTPé, alerta para essa complicação que pode atingir tanto pacientes com diabetes mellitus do tipo 1 como do tipo 2. O presidente da BTPé, Luiz Carlos Lira Ribeiro Lara, dimensiona a situação. Entre todas as complicações, o pé diabético é considerado um problema grave e com consequências muitas vezes devastadoras em razão das úlceras, que podem implicar em amputação de pés, dedos, pernas. Bom, pessoal, vou dar uma paradinha por aqui. Primeiro que o número total é absurdo, né? São mais de 10 mil amputações ocorridas no ano de 2022. Isso dá uma média de 28 amputações por dia. Para quem tem diabetes e não se cuida, a pessoa está com a faca encostada na garganta. Então é importantíssimo que você se cuide. E quando eu digo se cuidar, é mudar hábitos. A gente precisa comer o que pode ser, que você deve comer. Tem coisas que a gente não deve comer. Tem coisas que você pode diminuir. Agora tem outras coisas que você não pode comer. Você não pode ficar se enchendo de carboidrato o dia inteiro. Outra coisa, você precisa se exercitar. Eu sempre digo, se você não consegue correr, anda. Se você não consegue andar, faz algum exercício, se movimenta de alguma maneira. O importante é você se movimentar. Para quem tem a saúde já debilitada, eu sei que é difícil. Por exemplo, uma coisa tremendamente importante de saber é que você tem que cuidar da diabetes para que você tenha e cuidar da diabetes e cuidar da neuropatia diabética, porque isso aí vai te levar ao pé diabético. Ou seja, você vai ter uma ulceração, vai ter úlceras no pé. Se a úlcera for na parte de cima, o mal é menor. Mas se for embaixo, como é que você vai andar? Você não vai conseguir andar. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Fazer um exame nos pés, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Daqui a pouco, na verdade, o artigo fala sobre isso. Vamos continuar no artigo. O alerta sobre as complicações que afetam as pessoas com a doença ocorre no Dia Mundial do Diabetes, celebrado neste 14 de novembro. Em 2023, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, escolheu como tema da campanha Educação para Proteger o Futuro,
O objetivo é destacar a necessidade de melhorar o acesso à educação de qualidade sobre a doença a profissionais de saúde e a pessoas com a doença. Vamos lá para o pé diabético. Informação sempre é importante. As pessoas não têm muitas informações. E quando tem informação, não sabem o que fazer com ela. Por isso que a gente vai continuar fazendo esse trabalho que estamos fazendo aqui na internet. Pé diabético. A neuropatia periférica provocada pelo diabetes causa a perda das funções dos nervos do pé. Com isso ficam prejudicados o tato e a sensibilidade para a dor. Essa redução da sensibilidade relacionada ao diabetes dificulta a percepção do paciente em notar lesões ou feridas. A neuropatia periférica significa que ela ataca as extremidades do corpo. Os pés para baixo do joelho e os braços, principalmente daqui para frente. E principalmente nas mãos também. Então, como você fica com problema de tato e falta de sensibilidade, você não consegue identificar uma dor, por exemplo, e não vai conseguir detectar uma lesão ou uma ferida. Vamos lá. Em entrevista à Agência Brasil, a diretora da BT-Pé, a ortopedista cirurgiã do pé e tornozelo, Jordana Maria Pereira Bergamasco, relaciona a sensibilidade dos pés com um fator de proteção à pessoa com diabetes. Esse pé não tem a sensibilidade protetora. Então, sem perceber, ocorrem feridas e infeccionam. O paciente não consegue resolver e estas acabam em amputações menores ou maiores, ou seja, desde uma pontinha de dedo até a perna. Tudo por causa das feridas. E o número de ocorrências é grande. Bom, como a gente já viu. Jordana confirma também ser inevitável que em até 10 anos após o desenvolvimento do diabetes comecem a surgir os sintomas da neuropatia periférica, mesmo com a doença controlada. Esses pacientes vão ter algum grau de neuropatia. Porém, segundo ela, a saída é o controle da glicose no sangue, que pode adiar as alterações neurológicas, principalmente dos membros inferiores, e, consequentemente, evitar mutilações. A doença leva à neuropatia, a gente não consegue evitar. O único jeito de conseguir postergar isso é com o controle glicêmico. E para evitar as amputações é com cuidado, conta a ortopedista. Aqui eles falam em 10 anos após a identificação do diabetes. No meu caso foi depois de 6 anos. Eu tenho diabetes há 10 anos e neuropatia diabética periférica há 4 anos. Então, ela falou 10 anos, mas pode acontecer antes. No meu caso aconteceu bem antes, com 6 anos. Né? Não estou me orgulhando disso não, isso é terrível. Na família. A professora de uma escola pública do ensino fundamental do Distrito Federal, Amanda Pereira, conhece bem várias das rotinas de prevenção às complicações do diabetes. Em dezembro de 2021, ela perdeu a mãe Marilena Monteiro Pereira, aos 64 anos, devido a uma infecção generalizada que começou com uma ferida no pé e chegou a atingir o osso. Amanda contou à Agência Brasil que a mãe ficou diabética em 2007, aos 40 anos, e se revoltou com as restrições na alimentação impostas pela doença. Marilena seguiu fazendo uso de bebidas alcoólicas, cigarros e refrigerantes. Continuou a ingerir doces desregradamente e se recusou a fazer atividades físicas. Até que em 2015, a doença não perdoou as extravagâncias de Marilena, que perdeu a visão do lado esquerdo e parte do lado direito também. A consequência contribuiu para que a mãe de Amanda desenvolvesse depressão e não quisesse mais ir às consultas médicas. Em 2019, após fraturar o fêmur em uma queda no banheiro, Marilena ainda perdeu a autonomia para se deslocar e, na sequência, teve uma trombose. Tenho a impressão que minha mãe envelheceu 30 anos em 6 anos. Ela desistiu de viver, lamentou Amanda. Apesar dos cuidados dos familiares, o simples atrito dos pés da mãe no lençol da cama rendeu a Marilena a ferida derradeira no pé, que não cicatrizou e a levou a óbito. Hoje, aos 42 anos, Amanda voltou a sentir os assombros das consequências do diabetes. Ela convive com o sogro e um aluno acometidos pela doença. O sogro já está gradativamente perdendo a visão. As experiências negativas, no entanto, também lhe ensinaram sobre a doença. O importante do diabetes é estar se cuidando, porque com o tempo vai consumindo o organismo da pessoa. A doença é silenciosa, ela não avisa. Quando chega, já vem estragando tudo.
Mas se a pessoa vai cuidando, é mais difícil de acontecer algo, principalmente se ela é acompanhada por médicos, se tem uma alimentação saudável e pratica uma atividade física regular. A diabetes para mim é uma doença terrível, concluiu a professora. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Como eu disse para vocês, a neuropatia periférica aconteceu para mim há 4 anos. E de lá para cá, teve pioras, teve melhoras. Isso porque eu controlo a glicemia. Como a doutora falou aqui no artigo, você controla por todos os motivos que tem que controlar. Só que a neuropatia ela vai chegar, não adianta. Né? E aí você tem que aprender a conviver com ela. Né? Aqui eles falam, tem uma passagem muito interessante que ela fala que o simples contato do pé com o lençol causa uma ferida. Isso é uma coisa inacreditável, mas acontece, pessoal. Por exemplo, eu durmo com os pés para fora do lençol ou do cobertor, porque à noite a neuropatia periférica piora bastante. Então, você não consegue deixar o lençol, o cobertor ou a coberta ou o edredom em cima do pé, porque dói muito. Você não vê nada, não tem ferida nenhuma, mas a sensibilidade é extrema. Então, se encostar o lençol no pé, o pé já vai doer muito. Parece incrível. Outro dia eu estava lendo um artigo, um médico falou que às vezes o neuropata ele é encarado como mentiroso. Porque as pessoas falam, mas como é que pode falar que está doendo isso daí? O lençol está em cima dos pés, como é que vai falar que isso que está doendo? E para corroborar com isso aí, para colaborar com isso na verdade, é assim, se você pega no pé, não a parte que tem sensibilidade extrema, mas a outra parte que está doendo quando você pisa no chão, você pega no pé, o pé não está doendo, porque não é uma dor muscular, é uma dor de nervo, dói os nervos é que estão mandando o estímulo. Então as pessoas acham que é mentira, mas é uma dor terrível. Né? Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos falar sobre cuidados. Aqui eu vou parar bastante, tá, pessoal, para falar. Cuidados. Jordana explica que os pés de pessoas com diabetes exigem cuidados especiais. 1. Exame visual periódico dos pés pela própria pessoa, familiar ou profissional de saúde. Vestir meias brancas ou de cor clara, principalmente de algodão, para observar possíveis manchas de sangue no tecido. Bom, observar os pés nem sempre é fácil, você consegue olhar bem por cima e nas laterais talvez, mas embaixo é muito difícil. Eu não sou gordo, não tenho uma dificuldade de mobilidade, mas mesmo assim, para eu olhar embaixo do pé é muito difícil. Não consigo trazer o pé aqui em cima. Então o que eu faço? Eu tiro fotos, ou então eu encosto um espelho na parede e vou observando se tem alguma mancha, se tem ferida. Por enquanto não tenho nada e vou continuar sem, mas não tenho ferida nem nada. Mas você procura pelas manchas, né? Para saber se tem alguma mancha. Então, se você não consegue fazer sozinho, coloca um espelho na parede para olhar os pés. 2, tira foto. Eu tiro foto, consigo tirar foto e analiso. Aumento a foto e analiso. As meias brancas, meias claras, por quê? Porque se você tiver com uma ferida e sangrar, como você está com a falta de sensibilidade, você não vai saber que tem uma ferida no pé. É inacreditável, mas é verdade. Eu já vi pessoas que tinham ferida no pé na lateral e não sabia que era uma ferida, achava que era uma mancha, mas era uma ferida. E ocasionou uma amputação parcial. Em situações de baixa mobilidade ou sobrepeso, usar um espelho para verificar a sola dos pés, como eu falei para vocês. Tá? Espelho, tirar foto. Evitar calçados apertados, duros, de plástico, de couro sintético, com bicos finos, saltos altos e sandália, que deixam os pés desprotegidos. Hoje em dia eu prefiro usar tênis que não tenha nem cadarço, que tenha menos costuras. É um tênis que você só encaixa o pé. É mais confortável e machuca menos o pé. Porque eu falo para vocês, mesmo com a glicemia controlada, a dor não vai embora. Você toma seus suplementos, toma vitamina, mas a dor não vai embora. E, por incrível que pareça, é bom que ela não vá embora. Porque se ela for embora, como é que eu vou sentir as dores e as úlceras, se caso elas acontecerem? Tem isso também. Escolher sapatos confortáveis, como eu acabei de falar para vocês. Não usar calçados novos por mais de 1 hora por dia, até que estejam macios. Com o tempo, o tênis, principalmente o tênis, vai amolecendo, né?
Evitar andar descalço para não se machucar em batidas e topadas. Quando você anda descalço, você não são apenas as batidas e as topadas. Você pode pisar em alguma coisa, machucar o pé e não saber que o pé está machucado. Cortar as unhas dos pés com um profissional e não retirar calos ou cutículas. Esse corte, se você não tem como cortar com um profissional, você mesmo, alguém pode cortar para você, ou você mesmo pode cortar unha reta, sem fazer curva. Manter os pés sempre aquecidos. Verificar a temperatura da água com o cotovelo antes de colocar os pés. Então eu sinto a água contra o cotovelo e ponho os pés. Porque se eu tiver com sensibilidade extrema, eu não vou saber qual é a temperatura da água. Não usar bolsa de água quente. Eu, no caso, uso bolsa de água fria embaixo do pé quando o pé está doendo muito. Em cima não tem condição porque dói muito. Mas embaixo eu coloco a bolsa de gelo e você pisa na bolsa de gelo, dá uma aliviada muito boa mesmo, muito boa. Isso é o que eu faço, tá, pessoal? Então, eu nunca digo para as pessoas fazerem nada, eu sugiro, experimenta se funcionar para você, né? Hidratar os pés para evitar rachaduras que podem servir de acesso a infecções oportunistas. Isso é uma coisa importante. Pé de diabético não pode ficar machucado. Porque se ficar machucado, ele está aberto. Ele está aberto, é uma porta para uma bactéria, para alguma coisa entrar, para um vírus. Entendeu? E aí a dificuldade para fechar esse ferimento vai ser maior. Hoje em dia eu ainda não tenho dificuldade para curar ferimentos. Ainda bem, corte, machucado, não tenho dificuldade nenhuma ainda. Mas é como eu falei, eu controlo muito bem a glicemia, faço bastante exercícios, ando bastante. Então e esse andar bastante não é para estressar o corpo, entendeu? Não é para estressar o corpo, porque se você estressar o corpo é mais corticoide no corpo. Então não é para estressar o corpo. Andou, conseguiu conversar? Tá tudo certo. Esse é o ritmo bom, pra mim, tá? Pra mim. Enxugar a umidade entre os dedos para evitar frieiras. Frieira, pé de atleta ou qualquer outra ocorrência, né? Isso aí também vai atrapalhar. Qualquer abertura que tiver nos pés vai atrapalhar para fechar. A chance de ter alguma complicação é maior. Não andar descalço no chão quente para evitar queimaduras. Porque como você está com a sensibilidade baixa, se você tiver a sensibilidade baixa, você vai pisar na areia quente, na praia, por exemplo, ou vai pisar no asfalto quente, vai queimar seu pé e você não vai saber. Em caso de lesões, procurar um médico. Claro, né? Em nota, o Ministério da Saúde afirmou à Agência Brasil que desenvolve estratégias para promover a saúde e prevenir condições crônicas que decorrem do diabetes. Entre as ações listadas estão o acompanhamento nutricional e alimentar, estímulo à adoção de hábitos saudáveis, além dos guias alimentares para a população brasileira. A pasta também credenciou novos polos da Academia da Saúde, espaços próprios para a prática de atividade física, essencial para um estilo de vida mais saudável. Isso é muito importante, muito importante. Perto de UPAs ou nos espaços das UPAs, das UBS, na verdade, você sempre vê as pessoas se exercitando com um guia. Isso é muito importante. O Ministério da Saúde informou ainda que em 2023 investiu mais de 870 milhões no custeio de equipes multiprofissionais, composta por especialistas de diferentes áreas da saúde, entre elas nutrição e educação física, para atuar na atenção primária à saúde, na APS, considerada a porta de entrada da saúde pública do Brasil. Bom, então é isso, pessoal. Neuropatia diabética leva ao pé diabético, que pode levar à amputação. Uma ferida que você tiver pode causar uma amputação. Então o importante é a gente se cuidar, tá? Espero que vocês tenham gostado. O link vai junto com o vídeo, tá? Para quem quiser ler o vídeo, tá bom? Então um abraço, pessoal. Amanhã tem mais.